Vamos tentar de novo. Será que agora vai? Ó. Oi, será que agora foi? Gente, voltou! Mentira! Mentira! Viu? Persistência, gente. Persistência, galera. A lição de hoje é persistência. Nada nos derruba, gente. Olha, quem acompanha já sabe que é a terceira live que dá algum problema, mas nós seguimos aqui, firmes e fortes. Conseguimos! Aê, voltou. Vou dar um tempinho pro pessoal voltar. Estão tentando nos derrubar, mas não vão conseguir, galera. Aqui é executores. A gente não desiste, a gente faz. Muito bom. Ai, gente, tentaram nos derrubar, mas não conseguiram. Show! Deixa eu botar aqui. Oi, gente, obrigada pra todo mundo que ficou mandando mensagem lá no grupo. Obrigada pra todo mundo que teve paciência de esperar. Paciência pra esperar a gente voltar. Opa! Ai, meu Deus. Paciência pra esperar a gente voltar. E vai dar tudo certo agora. Dando na cara da sociedade. Ai, gente, que bom, que bom. Ai, que bom, gente. Obrigada pra todo mundo que tá ao vivo. Voltou. Vamos seguir. Ó, sempre a gente tira uma lição, né? Disso, das primeiras lives que a gente aprendeu com o erro, né? E agora a gente aprendeu com a persistência, sem ficar desesperado à toa, né? A gente lida com a solução. Então eu fiquei esse tempo todo nem um pouco desesperada, só tentando ver uma hora que ia arrumar e, graças a Deus, funcionou. Então, é isso. Que bom, gente. Deu tudo certo. Tudo certo. Agora vai dar tudo certo, tá? Vou de novo falar porque aquela que a gente fez não ficou salva, tá? Então, eu decidi fazer essas entrevistas com pessoas que já vivem do que amam, para trazer para vocês experiências, para ajudar ainda mais no processo de vocês. A convidada de hoje, a Ellen, é uma pessoa muito especial. Ela tem um perfil aqui no Instagram incrível, ela tem uma história muito legal. Eu tenho certeza que ela vai agregar muito para vocês. E também, além dela falar da experiência de trabalho dela, de escolha de carreira, enfim, ela também vai dar dicas sobre posicionamento, branding, todo o trabalho dela que ela faz e que com certeza vai ajudar vocês. Então vai ser uma aula muito especial. Que bom que deu tudo certo. E bora lá. Que bom, gente. Deixa eu chamar a Ellen aqui. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Pera aí, que agora vai dar tudo certo. Pronto. Ai, meu Deus. Sim, Vivi, o conteúdo dela é incrível. Aí, agora Ufa! Meu Deus! foi. Por isso que é live dos executores aqui, entendeu? A gente não Gente, desiste. vou escolher logo um filtro aqui, né? Porque não tá fácil. É, né? Tem que ser. Ai, que bom que a gente persistiu e conseguiu, viu? Que bom, Ellen. Obrigada pela paciência. Nada, tamo junto. É isso que acontece, né? Porque executor passa por isso mesmo, total. Total, né? Ainda mais, a gente vai falar sobre empreendedorismo também, né? O empreendedor, ele tem que saber manter a calma, porque esses imprevistos acontecem toda hora, né? E tu tem que saber lidar com a Direto, solução. Isso aí, né? direto. Pensar nas possibilidades e não ficar desesperado. Então, que bom. Aula na prática, Tentar né? fazer. Total, viu? Total. Ai, que bom, gente. Então, Oi, gente. Ellen, ó, Meu Deus, 100 pessoal, pessoas. né? Só que legal. Ellen, a gente quer saber um pouquinho mais da tua história, se tu quiser contar como que tu começou lá, sei lá, se tu escolheu época de faculdade, escolha de faculdade, como é que foi até tu chegar onde tu tá aqui, como é que foi mais ou menos esse caminho pra ti, esse processo, pra que hoje tu viva fazendo aquilo que tu ama hoje. Ai, vou tentar resumir, porque eu tenho 27 anos, né? Mas eu É muita já fiz história. tanta coisa assim que me trouxe até aqui, mas eu vou tentar resumir as partes mais importantes, já que a gente tá falando sobre... Acho que a tua imagem travou aqui, meu Deus, mas eu não vou mexer não, vai, continua. Não, tá tudo certo, pode continuar fazendo. Eu tenho 27 anos, né? E já que a gente tá falando de viver do que ama, desde sempre, desde que eu conheci a internet, que eu me
enfim, comecei a entrar nesse mundo, é que eu tenho um blog, né? Eu sempre gostei muito de escrever e tudo mais. Então, eu tive um Sim. blog durante 10 anos. E eu sempre... Estão dizendo que tá travando. Mas isso aí, avisa aí, gente. Eu Tá. sempre... Eu comecei aprendendo a mexer com blogs, né? Então, Sim. a programar, enfim, criar meus layouts. Eu queria muito aprender como é que fazia isso. Então, eu tinha um blog de Harry Potter. Eu comecei criando um blog de Harry Potter, porque eu era fã. Ah, eu também. E aí eu sempre gostei de escrever, então eu comecei a entrar pro blog daí, né? E aí, Tá. Gente, e assim começou a minha vida desculpa. na internet. Gente, não precisa mandar mensagem se a imagem travou. Vamos escutar a Ellen, tá tudo certo. Pelo menos a gente tá ao vivo, é isso que importa. Então vamos É. escutar o que a Ellen tá falando. Isso aí. Show. E aí eu tive o blog durante esse tempo e acabou que eu não conseguia mais dar conta dele, porque, enfim, eu comecei a faculdade, entrei logo numa empresa e nessa empresa eu entrei como designer, passei para coordenadora, passei para gerente e lá consumia muito, né? Tipo, era muito trabalho. E aí eu tive que fazer uma opção, né? Ou eu dava andamento na minha carreira corporativa lá dentro, como gestora, como uma líder lá dentro, ou eu dava andamento na produção de conteúdo na internet. E aí, naquele momento, eu optei por dar andamento na minha carreira como gestora lá dentro, porque eu sempre quis Sim. trabalhar também. Ao mesmo tempo que eu amava criar conteúdo para a internet, eu também tinha esse sonho de fazer uma carreira dentro de uma grande empresa e tudo mais. E aí eu vi essa oportunidade, cresci muito, era uma empresa que eu amo muito, né, ainda. E a minha vida foi muito maravilhosa lá dentro, né? Então eu fui muito feliz, assim, eu fazia realmente algo que eu amava, assim. Sendo que foi uma fase, né? E aí acabou que esse ano, eu comecei a sentir uma necessidade de colocar mais a minha criatividade em jogo, né? Fazer mais Uhum. testes, já que eu E estava como dentro de um tem? segmento há tanto tempo. Eu estava há mais de 7 anos já, vai fazer 8 anos nessa empresa, e como é um segmento, né, um nicho ali, eu não, de certa forma, eu não conseguia aplicar muito bem o que eu queria em relação à criatividade, em relação a ter contato com outros universos de criatividade e tal. Que você sabe que para a gente manter a criatividade, a gente precisa estar ali permeando por vários tipos de universos, tá fazendo essa curadoria, tá funcionando como um call hunter Sim. mesmo. E aí eu percebi que eu estava muito na gestão, muito na liderança e pouco na criatividade. Então eu comecei um super processo de autoconhecimento mesmo, Perfeito. porque eu sempre fui uma pessoa criativa, que gostava de artes, que gosta de artes, né? Que gosta dessa parte mais de escrita, de leitura, de aprendizado, de cores, sabe? De branding mesmo. E Uhum. acabou que eu entrei para uma parte mais gerencial da coisa. Então, eu me vi gerenciando pessoas, liderando, tendo que lidar com decisões de grandes campanhas, com orçamentos, com fornecedores de grandes eventos. E o papel do gestor, ele muda, né? Sim. E aí eu comecei a perceber, poxa, é muito legal. Eu tive a oportunidade de me tornar essa gestora, porém, eu acho que eu não estou desenvolvendo o meu potencial puro, que é o que o livro Propósito, até eu ia trazer ele aqui para mostrar para vocês. O livro Propósito do Siri Prembaba, Você ele tem fala sobre o baba. Uhum. potencial puro, né? E Sim. aí, quando eu li esse livro, me abriu a mente, assim, porque eu comecei a pensar, caramba, eu acho que eu tô me distanciando do meu potencial puro. Eu não tô fazendo o que eu realmente amo. Eu fazia uma coisa que eu gostava muito, que me aproximava do que eu amava, porque eu estava com equipes criativas, eu estava com pessoas, eu sempre estava no meio, mas eu não estava colocando a mão na massa e nem estava criando. E aí eu percebi que eu estava perdendo isso. E que eu tinha alguma coisa de bom, assim, para falar para as pessoas, mas eu estava perdendo isso, né? Aí foi quando eu tomei a Perfeito. decisão de. Deixa eu pegar o livro aqui rapidinho. Pega aí, pega aí. Uhum. Gente, mesmo quem tá travando e tal, dá pra aprender muita coisa só com o que ela falou. Depois a gente vai comentar sobre isso, tá? Olha só, Ó, esse aqui esse é o livro. livro. É incrível esse livro. Tem até uns exercícios, né? No final.
Isso, é um livro sobre propósito. E o mais maravilhoso dele é que ele fala desse conceito de potencial puro, que eu tinha ouvido esse conceito naquele documentário na Netflix que chama As Sete Leis Espirituais do Sucesso também. Então, eles falam Sim. que quando você está se sentindo, de certa forma, pressionado, triste, desmotivado, é, perdido, é porque você está longe do seu potencial puro. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tal, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu estou longe do meu potencial puro? O que eu preciso fazer para encontrar meu potencial puro e tal? E aí eu comecei a ter esse entendimento e entrar num processo mesmo assim, de autoconhecimento para saber quais eram as minhas reais paixões, né? Quais eram as coisas que eu realmente me sentia feliz fazendo, o que me trazia satisfação no trabalho de forma direta. Então, eu comecei a ver que isso tudo estava relacionado a um trabalho com estética visual, a um trabalho com pessoas, a estar próximo de pessoas e não de processos. Então, eu era uma gestora, eu estava muito próxima de processos de gestão, de liderança, de lidar com planos de negócios, com orçamentos, e eu estava muito distante de criatividade, de pessoas, de ideias novas, de experiências, experimentação. Então, tudo isso eu comecei a perceber que me trazia muita felicidade, mas eu estava longe. Aí foi quando eu tomei a decisão de fazer o Brand Lab e para funcionar também como um laboratório de teste, né? Sim. Para essa criatividade que eu sentia que estava comigo, mas que eu não estava desenvolvendo, né? Então, foi assim que surgiu o Brand Lab. Que linda! Que linda! Tá conseguindo me ver agora ou não? Tá tudo, Ainda não. tá Tá, tudo mas tu vai me travado. escutando. Olha, e o Branding Lab tu começou esse ano então, né? Foi, em janeiro. Ah, show. Gente, então, antes de eu continuar esse papo, olha quantas, para quem tá assistindo desde a primeira live, olha quantas referências tem na ilustração, na história da Ellen, de tudo que eu tenho falado para vocês. Primeiro, lembra que eu falei da habilidade de questionar e de ser curioso? A Ellen começou a questionar coisas na vida dela. Ela não começou só a viver por viver, viver um dia após o outro, sem parar para se questionar e perguntar. Então, primeira coisa que vocês podem anotar aí é vendo na prática o quanto é importante você estar sempre questionando e se perguntando o que é que eu posso melhorar? Ou o que é que tem aqui que eu não estou vendo? Né? E buscar formas, né? Ela buscou um livro, ela olhou para dentro, né? Então também tem a parte do autoconhecimento, né? De se perceber. A gente tem falado bastante sobre isso aqui, Ellen. Nesse caminho para você viver do que você ama, você tem que encontrar esses pontos fortes que já são essenciais teus, né? Eu falei Isso. disso ontem. Você não E uma tem esses coisa. pontos fortes à toa. Tem um motivo para isso. Pode falar. E tem uma coisa muito importante que é assim, a gente sofre uma pressão muito grande das pessoas na internet, né? De que você precisa empreender, viva do que você sonha. E tem todos esses discursos, né? Sendo que antes disso, você precisa realmente entender primeiro, antes de tomar qualquer decisão, né? Se Então, conhecer, né? assim, esse primeiro passo não é um passo tipo, vou largar tudo e vou lá viver do meu sonho. Não é assim, você precisa primeiro entender, porque às vezes você gosta de uma coisa, mas será que você vai ter coragem de viver dela? Então, tipo assim, às vezes você tem uma paixão e você ama uma coisa, mas você não vai querer viver e pagar o preço por ela. Então, assim, existe um preço alto, né? Tem pessoas, eu gosto de trabalhar, gosto de viajar, quero trabalhar viajando. Então você vai topar qualquer coisa. Se eu te colocar para servir bombons no navio, você vai trabalhar viajando. Então, assim, você precisa encontrar esse ponto central, assim, de realmente, será que você vai querer pagar o preço de viver do que você ama? Porque a partir do momento que você transforma o que você ama em trabalho, você vai ter um nível de responsabilidade que pode sim tirar uma certa porcentagem do encanto da coisa, né? Assim, Perfeito. eu tô vendo isso na prática. Então, assim, Sim. meu sonho era trabalhar full time com internet. E agora eu tô vendo o quanto de responsabilidades tem em relação a isso, o quanto que é sério, o quanto que é trabalhoso. Eu tinha uma noção, porque eu trabalhava
para outras pessoas, mas agora quando transforma em você, quando transforma para você, tudo muda também. Isso. Então, E antes de os se cobrar bastidores, né? tanto. Os bastidores que ninguém vê, né? A parte que não é legal, não é. Eu sempre falo disso, né? Os bastidores e o palco. Digamos que isso aqui que a gente tá fazendo é o palco, né? Os teus posts no Instagram que são lindos é o teu palco. É o resultado final. Mas até chegar ali é a parte que ninguém vê e que muitas vezes não estão dispostos a pagar o preço para ter, né? Todo mundo quer ter o resultado, mas nem todo mundo está disposto a fazer o que você teve que fazer para chegar ali, né? Isso. E você não precisa também ter pressa, sabe? Porque tem muito isso de as pessoas ficarem com tanta pressa e acaba se travando, não fazendo nada, porque acha que tem que largar tudo para ir fazer. Não, você não precisa largar tudo. Você não precisa chutar todo mundo e dizer vou fazer isso. Não, você pode ir aos poucos. Até porque você precisa se conhecer também, saber o que é que você vai querer fazer. Às vezes você quer uma coisa, mas você ainda está confuso. Então, se resguarda um pouco, fica mais quieto, né? Fica mais tranquilo, vai descobrindo o que você gosta, vai se aproximando das suas paixões. Então, você vai descobrindo e vai montando o seu próprio caminho até você ir realmente para o jogo de forma total, né? Até você realmente começar a viver daquilo. Muito bom, muito bom. Nossa, gente, espero que vocês estejam anotando, porque tudo que ela tá falando é extremamente coerente com o que eu acredito e passo, tá, Ellen? Inclusive, o que vai sair do post hoje é isso. A frase que eu escolhi para nossa live de hoje é: não busque fórmulas prontas, entre no jogo do longo prazo. E é exatamente isso que tu falou agora. Não queira começar agora e dizer: mas eu não tô vendo resultado, mas fulano tem mais seguidor que eu. O de perfil de fulano é melhor. Cara, não é isso. Não é para isso que você vai começar, entende? Uhum. Então, é bem isso. Eu sempre falo de ter o bom senso entre velocidade para aplicar. Tanto é que tu começou em janeiro e já teve resultados. Mas a paciência para colher. Por que a velocidade no aplicar? Porque é muito diferente a paciência para colher, tá? Do ficar sentado esperando que as coisas aconteçam e reclamar da vida. Não é nesse sentido. Você tá ali trabalhando nos bastidores, fazendo o que tem que ser feito, no caminho certo, sendo direcionado, e os resultados começam a vir. Eu não sei se no teu processo, Ellen, tu buscou mentores. Eu sei que tu segue muito as irmãs Alcântara, né? Do Tudo Orna. Não sei se elas chegaram a ser tuas mentoras ou se tu teve outros mentores nesse processo que te ajudaram. Assim, eu sempre estudei muito, né? Então, eu sempre li muito, sempre estudei muito. Como eu já trabalhava com isso, então eu aprendi muita coisa, né? Sempre atendi clientes por fora. E, na verdade, eu sempre apliquei coisas para clientes e nunca para mim, né? Então, acontece Perfeito. muito isso. Das pessoas terem clientes, aplicarem para os clientes, mas nunca aplicarem para a sua própria marca, né? Para o seu portfólio, para você também conseguir uma autoridade. Então, o que eu fiz foi inverter o processo, né? Eu parei de aplicar para as pessoas e comecei a aplicar para mim, para poder ter mais essa liberdade de tempo que eu queria ter, para poder ter mais essa independência financeira também que eu queria ter. Então, eu percebi que eu tendo uma audiência, eu iria conseguir ter essa liberdade de tempo e eu já sabia fazer tudo, né? Então, assim, foi mais fácil para mim, digamos assim, mais fácil, né? Porque eu já sabia os processos, mas eu também, antes, eu estudei muito, assim, antes de Isso. lançar o perfil, eu tive um mentor, que foi o Kelvin, do Mentor Milionário, que Perfeito. ele é maravilhoso, Kelvin Attari, e eu fiz um curso dele, e ele sempre foi meu mentor, assim, de me ajudar. Não que eu paguei a mentoria, mas, assim, ele sempre foi um amigo que eu conheci na época do trabalho, e ele sempre me ajudou nas minhas dúvidas e tudo mais, mas foi um curso dele realmente que mudou o meu mindset, assim, em relação ao Instagram e tudo. E tem uma questão muito importante que eu queria falar, que é sobre você estudar as ferramentas, né? Então, assim, acontece muito das pessoas, eu quero fazer isso e tudo, mas elas não param e não imergem realmente para aprender as ferramentas, aprender o que a ferramenta pode te dar. Então, é unir o que você sabe fazer, a sua profissão, com as ferramentas. Porque acontece, eu quero marketing, mas as pessoas não conseguem fazer o match entre o seu conhecimento e a ferramenta de marketing, porque não entendem da ferramenta. Então, antes de tudo, você precisa estudar bem a ferramenta que você quer entrar. Então, você quer entrar no YouTube?
estude YouTube, estude tudo de YouTube, dados, hacks, de tudo. Então, Instagram, quer entrar no Instagram, estude como é engajamento no Instagram, você mesmo, assim, não espera ninguém, eu preciso ter um mentor. Você vai precisar ter um mentor mais na frente, mas assim, começa estudando sozinho, começa fazendo, hoje é tudo muito democrático, mas aí você precisa realmente pagar o preço de estudar, de anotar, de aplicar com o que você já sabe da sua profissão. E isso daí é uma coisa que eu percebo que nem todo mundo está disposto, as pessoas querem fórmulas, né? Então, eu quero a fórmula do melhor horário, eu quero a fórmula do melhor post, eu quero a fórmula do melhor hack. E não tem. O sucesso no Instagram ou em qualquer outra plataforma é uma junção de tudo isso, né? Uhum. Eu falo que, tipo, Então, esses hackzinhos é tipo o suplemento que tu usa na academia, né? Depois que tu já tá tendo resultados, já está lá fazendo, aí tu pode procurar algo para otimizar teus resultados, mas querer começar logo dali é uma pessoa que não tá disposta a passar realmente, sabe, pelo processo. E o que tu falou é que eu sempre fui assim, e eu tenho falado isso nas lives, que é a habilidade de tu ser uma autodidata, né? A capacidade de ser autodidata, de ir lá atrás, buscar informação, mais uma vez, né? Questionar, ser curioso, querer aprofundar conhecimento, né? Então, eu sempre fiz muito disso, sempre pesquisei muito sobre ferramentas, enfim, né? Então, tudo você tem que imergir. E outra coisa que é importante, né? Demorou quantos anos para ter um sucesso da noite pro dia, né, Ellen? Porque não é de janeiro, não é que tu começou em janeiro. Tu já tinha toda uma história, tu já estudava, já fazia, já trabalhava, e de repente começou o teu perfil em janeiro. São coisas totalmente diferentes. Que nem eu falo. Eu também estou contando aqui dos bastidores do meu resultado nesse último ano, mas eu não trabalho só há um ano, né? É a junção de toda uma vida, de outras coisas, né? Então, perfeito, perfeito isso daí e que tu falou. tem uma coisa que eu acho que também é muito importante assim a gente trazer à consciência, é que como hoje tá todo mundo falando muito na internet, né? Tá todo mundo ensinando muita coisa, tá todo mundo trazendo muitos conceitos, né? Trazendo muita coisa. Acaba que você fica um pouco perdido, não sei se tu vai concordar comigo, mas você fica um pouco perdido na relação de é tanto conteúdo, é tanta coisa, é tanta gente dizendo tanta coisa que você estuda e acaba que você não aplica nada. Ou então acaba Uhum. que você se perde no meio do caminho porque você estudou tanto, tanta gente falou tanta coisa que você não consegue, sabe, processar as Não tem, informações. não tem curadoria, né? A pessoa escuta tudo de todo mundo e se sente mais confusa e não aplica, né? Não, porque é natural. Tipo assim, eu acho que aconteceu comigo também. Isso é natural, porque a gente vê uma novidade, a gente tá no feed viajando lá. Aí a gente vê uma pessoa ensinando uma coisa, a gente olha, a gente vê outra, a gente olha também, quero aprender isso. E aí você acaba que acha que tudo vai te ajudar. Né? Então, Uhum. eu quero o curso da fulana, eu quero do ciclano, eu quero o mentor tal, e você vai comprando tudo. Sei bem. Porque eu conheço pessoas que compraram, tipo, o curso do Pedro Superti, aí compraram o curso das Irmãs Orna, aí compraram o curso do Conrado Adolfo, e aí compraram o curso da... Sabe? E aí compra todos os Uhum. cursos e não aplica nada. Então, tipo, isso me assusta um pouco. E isso é uma Sim. consciência que eu trago pra minha vida e que eu sempre gosto de trazer para as pessoas, assim, quando eu tô falando, é que escolhe um curso. Escolhe um curso e aplica um curso. Depois que você aplica um, você vai para outro. E procure os cursos mais técnicos possíveis. Então, assim, o que acontece Anote. hoje também. O que acontece hoje é as pessoas começam a dar um curso, certo? E começam a perceber que os alunos, né, enfim, a comunidade, todo mundo tem um gap de autoconhecimento, né? Então todo mundo tem um Sim. gap de crenças, né, enfim, de bloqueio emocional. Todo mundo tem isso hoje em dia, porque todos nós temos uma bagagem e passamos por isso. Então, todo mundo tem isso. E acaba que os cursos, eles começam a se tornar essa coisa da motivação, né? Essa coisa de você pode, essa coisa... Por quê? Porque a gente quer... Eu boto a gente porque no meu próprio perfil tem uma parada de mindset, né? Mas por quê? Porque isso é importante para o processo, mas isso não é tudo. Então acaba que você pode estar muito motivado, mas você está com falta de técnicas. Ou Uhum. você tem Perfeito. muita técnica e você está com um bloqueio emocional. Então você Uhum. precisa saber dosar o conteúdo que você consome, do tipo mindset,
junto com a técnica. Então, assim, será que eu não estou fazendo muito curso que está agregando meu mindset, mas tem pouca técnica? Ou será que eu não estou fazendo muito curso técnico e eu estou com baixo mindset? Porque aí é esse match entre os dois que vai fazer a diferença. Porque não adianta eu saber muita técnica e eu estar com o meu mindset errado, ou eu ter muito mindset, eu estar motivado, estar no gás para fazer e eu não ter a técnica. Então, você precisa saber fazer essa dosagem aí, porque tem muito curso que está apenas trazendo essa questão do mindset, essa questão de você pensar sobre propósito e tudo mais, quando na verdade, às vezes, você precisa é de técnicas. Da estratégia, perfeito. Nossa, gente, anotem, tá? Anotem isso que a Ellen falou que é extremamente importante. Você tem que estar andando nas duas coisas juntas, né? Tanto o teu emocional quanto a parte estratégica. Só emocional, uhul, sem estratégia, tu vai cansar, porque tu vai errar e tu não vai ter consistência, tu não vai tu vai é aquela pessoa que faz e não sabe porque não tem resultado, né? Porque não tem estratégia. Total. E a pessoa que só tem estratégia e não tem emocional também, às vezes, não consegue seguir, né? Então, tu tem que ter os dois. E eu sou uma pessoa que prego muito isso do prático e objetivo. Quem é meu aluno, quem acompanha aqui, eu sou muito do prático e objetivo. Tanto essas lives, os cursos, sempre tem coisa... Claro, aqui tá sendo um papo, assim, ó, bem... Tá o estratégico, mas tem muito do motivacional, do tipo de mentalidade que a gente tem que ter, tá? Mas eu sou muito dessa linha que tu falou, Ellen, de procurar mentores e cursos mais estratégicos. Eu acredito que isso faz toda a diferença para quem quer melhorar resultado, né? Então... Isso, e aplicar, né? Então, assim, pegou um curso, tá no primeiro módulo, faz aquilo. Não fica ansioso, não fica, eu tenho que terminar o curso. Não, faz o primeiro módulo, anota, faz o exercício, coloca em prática, vê o resultado. Depois vai para vai para o próximo. O meu curso, inclusive, que eu lancei antes, eu dou um gap de 15 dias. Eu não libero o segundo módulo durante 15 dias, para fazer com que a pessoa aplique. O segundo módulo, só 15 dias, para que a pessoa aplique, né? E a hashtag da nossa live, né, do nosso curso, é a hashtag executores. Eu tenho falado aqui para todo mundo. Que eles podem até escutar coisas que eles já ouviram lá fora, enfim, né? Algumas coisas não. Mas o que vai fazer diferença é aplicar, né? É aplicar aquilo que aprende, né? Então, a gente está com um grupo de estudos, enfim, para executar. E eu tenho certeza que na tua história também, Hélio, o que mais fez diferença para ti foi que tu foi uma pessoa que foi lá e fez. Quantas pessoas têm a mesma formação que tu, talvez, tiveram acesso aos mesmos cursos e informações, mas não têm os seus resultados? O que tu diria que é o teu grande diferencial? Deixa eu só falar uma coisa real, um caso real que aconteceu, que eu acho que vai ajudar a galera que tá aí. Quando eu tava fazendo o planejamento do Brand Lab, né, quando eu tava estudando algumas coisas, um dos cursos que eu fiz, que eu vou até divulgar depois eu falo, porque esse curso ele não tá mais no ar, ele vai voltar numa versão nova. Ele é do Kelvin também. E um dos exercícios do Kelvin era você fazer um post. Eu já tinha o e-book, né, que foi o meu primeiro infoproduto. Eu já tinha esse infoproduto e um dos exercícios era você fazer um post para vender, puramente um post para vender esse seu infoproduto. Então, lá nesse curso, ele dava princípios de posts que engajam. Então, a gente já vinha fazendo alguns posts que engajam. Eu já vinha tendo um resultado bom. E aí, chegou na hora de fazer um post de vendas. E eu tinha um bloqueio, sabe? Com vendas, assim. Eu não gostava de oferecer o produto, assim, em si. Olha, eu tenho um e-book, assim, assado e tal. Sim, então, eu não gostava. Né? A venda direta. Tipo assim, saber que aquele post era para vender o e-book. Então, eu tinha um bloqueio em relação a isso. Eu dizia, não, mas eu quero engajar as pessoas. Eu não quero dar uma de vendedora. E aí, eu ficava, sabe, com aquela mentalidadezinha de que, não quero vender, que só me prejudicava e prejudicava as pessoas que iam se beneficiar do meu produto, né? Exatamente. E aí, eu pulei esse exercício. Eu disse, não vou fazer isso, não vou fazer meu perfil, não quero vender dessa forma no meu perfil, não vou fazer. E pulei o exercício. E aí fui fazer outras coisas e tal, aí ficou lá, né? A aulazinha sem estar lida. Aí eu pensei, gente, meu Deus, eu não vou fazer isso aqui. Aí eu comecei a pensar, né? Eu digo, se eu fizer e der certo, se eu fizer e eu vender, sei lá, se eu vender pelo menos 5 e-books,
só com esse post, porque a meta lá era vender 20 e-books, uma coisa assim, só com esse post no Instagram. E aí caramba, mas eu não gosto de vender. Isso é um bloqueio muito ruim para nós, né, que queremos ser independentes financeiramente, queremos empreender digitalmente, a gente não pode ter esse bloqueio, tá? Então, eu comecei a dizer, não, quer saber? Eu vou desafiar aqui o meu status quo que eu criei. Eu criei um status quo para mim, que eu tinha medo de vender e isso me impedia de ganhar dinheiro, né? Então, assim, a pessoa mais prejudicada era eu. E aí eu disse, não, eu vou fazer isso aqui. Se funcionar, eu vou estar quebrando aí essa crença. Aí eu fiz o post do jeito que ele falou, né? Fiz o post, coloquei lá, claro que você coloca o seu conteúdo, né? Fiz a legenda lá nos formatos que era para ser feito. E, gente, eu postei sem querer postar, tá? Sem querer postar. Mas eu vendi mais de 25 e-books só por esse post. Uau! E aí, nessa hora, e recebi muito comentário de pessoas agradecendo, de pessoas querendo, exatamente. de pessoas não sabia que tinha isso, e nananã, e nananã. E eu, caramba, olha só, eu já dou tanto para as pessoas, por que eu tenho esse bloqueio de vender, né? Então, foi uma coisa que eu quebrei. Mas por quê? Porque eu poderia ter passado em cima da aula por causa de uma verdadezinha que eu criei, uma historinha má que eu criei para mim, e eu deixar de ganhar dinheiro, as pessoas deixarem de verem o meu e-book e de fazerem os exercícios, enfim, de passar pelo que tem no e-book. E por conta de quê? Por conta de uma crença limitante que eu tinha. Então, sim, a minha mentora, ela fala. Um exercício que você passa por cima de algo que você comprou, por causa de algum motivo, alguma historinha que você criou, não consigo fazer, ou não gosto de vender, ou não quero parecer alguma coisa, ou não quero isso, não quero aquilo, você pode estar deixando uma oportunidade aí de ouro passar. Seja para ganhar dinheiro, ou seja para conseguir parcerias, ou seja para qualquer coisa, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que me marcou, assim, porque realmente foi uma quebra. Então, depois disso que eu me desafiei mesmo, eu disse, quer saber? Se eu acho que é de um jeito, eu vou fazer de outro jeito. Eu mesmo vou fazer, sabe assim, quando você se... Muito bom. Você mesmo se desafia? Isso tem a ver com uma aula que eu falei sobre autoconfiança. E eu acredito que a autoconfiança tu gera a partir da tua atitude, de fazer mesmo sem ter confiança ainda, sem acreditar. Tu foi lá e fez, mesmo sem acreditar. Olha, gente, isso na prática o que eu falei. A Ellen tinha medo. Ela resolveu agir mesmo com medo. E os resultados dela trouxeram a autoconfiança para que ela continue fazendo. Para mim, esse é o ciclo que acontece. Tu não primeiro fica, eu acredito em mim. Não, tu age mesmo com medo, pega os teus resultados e isso é a base para tua autoconfiança, né? Foi isso que tu viveu. Muito bom. Isso. E tem a questão também de você confiar nas pessoas, nos cursos e nos mentores que você está acompanhando. Isso. Então, porque às vezes nada você ter um mentor se tu não estiver disposto a fazer o que ele te fala, né? E a minha mentora, só um adendo, ela fala isso eu também tinha esse bloqueio em relação a vendas, tá? Porque eu vendo desde novinha. Desde novinha sempre fui muito isso do empreendedorismo, só que eu conhecia a venda não legal, a venda de vendedor porta a porta. Eu fui vendedora porta a porta, então eu tinha essa crença de que as pessoas não gostavam, né? E é real. Então eu vim com isso. E a minha mentora me ensinou que vender é compartilhar felicidade, né? Porque se tu tá oferecendo algo que é bom e a pessoa vai ficar feliz com isso, que nem tu falou, né? Todas as tuas clientes ficaram gratas pelo teu e-book que ajudou elas, né? Então... Total. Acabamos falando um pouco de vendas, né, gente? Que bom. E às vezes você tá tão cheio das suas verdades, né? Você, não, isso não funciona. Você é um pouco arrogante. Então, assim, eu assumo que eu era um pouco arrogante, sabe? Do tipo, não, isso não funciona. Não quero que no meu perfil seja assim. E não quero fazer isso que as outras pessoas estão fazendo. Então, você chega, às vezes, a ser até um pouco arrogante. E você precisa baixar a sua bolinha, sabe? Baixa um pouquinho a sua bola. Aprende com quem já tá fazendo. Então, assim, olha, se tá dando certo com os caras, eles estão fazendo alguma coisa de diferente, né? Então, vai, replica, seja humilde, para escutar o que as pessoas estão fazendo, para se desafiar a fazer algo que você
acredita que é uma verdade, mas Sim. será que é mesmo, entendeu? Então, esses questionamentos que você falou no começo, eles devem estar durante todo o processo, né? Porque Uhum. não adianta você só se questionar no começo, mas não continuar se questionando, porque o grande desafio Isso. também você pode criar um projeto super legal no começo e depois o seu desafio vai ser manter esse projeto legal. Então, essa vai Isso. ser a parte mais Sim, difícil. tá sempre E renovando, né? não adianta você criar uma coisa super legal, todo mundo viu, gostou, e aí depois você tem que se manter. E para você se manter, você vai ter que se questionar se realmente é isso, que outros tipos de formatos você pode trazer, que outra forma você pode falar, de uma forma que não saia da sua essência, né? E Uhum. da sua missão, enfim, da sua história. E esse questionamento, ele é uma coisa que precisa ser o tempo inteiro, o tempo É inteiro, o pra tempo vida, inteiro. né? Eu falei, por isso é aderir à habilidade de estar sempre questionando, sendo curioso pra tudo, o tempo todo, não é só pra começar, né? Se tu quer ter resultados e manter, que nem tu falou, tem que estar sempre questionando. Eu falei, é uma coisa que eu aplico muito e ensino, que nem quando eu falo sobre definir metas pro futuro. Vai dizer quantas vezes tu define metas no início do ano e conforme o ano vai passando, ou tu já atingiu metas, ou tu percebe que não era bem aquilo, alguma coisa já mudou, enfim. Se tu não olha de volta para aquelas metas, entende? Tu tá sempre, a tua agenda, várias coisas, tu vai mudando muito ao longo dos anos, sabe? Então tu tem que estar sempre passando e refletindo. Será que o que eu tô fazendo tá alinhado com o que eu quero? Inclusive, Ellen, é isso que mantém as pessoas trabalhando com algo que elas não gostam. Elas já estão fazendo algo que elas não gostam, mas elas não param para refletir e questionar sobre essas coisas do tipo que nem tu fez, né? Que tu começou a olhar para dentro e perceber, eu até tô feliz, talvez estou ganhando bom dinheiro, mas será que é realmente isso que eu me enxergo fazendo nos próximos anos? Será que esse é meu Total. puro potencial, que nem tu falou, né? Então essa habilidade de questionar, de olhar para dentro é extremamente importante, extremamente. Que legal, show. Uma Estamos bem coisa que alinhados. uma coisa que me assustava muito quando eu era CLT, né? E aí, assim, essa transição é muito complicada, né? Porque realmente a gente é criado desde pequeno a ter essa mentalidade de faculdade, arrumar um emprego, ter uma carreira numa Uhum. empresa. Então, essa é uma mentalidade que é plantada em você desde criança. Então, imagina que, de repente, tem gente que nunca se adequou a isso e aí é mais fácil, mas tem gente que não. Eu era uma pessoa que a pessoa olhava, eu dizia assim, a pessoa olhava, aí eu perguntava, você trabalha onde? A pessoa dizia, eu trabalho com internet. Aí eu olhava, sabe, eu tinha um preconceito do tipo, o quê? Tu não tem um Sim, emprego? Como assim? Então, eu não era essa pessoa trabalha. preconceituosa. Eu era essa pessoa. Porque eu acreditava que a pessoa, para ser bem sucedida, ela tinha que ter um cargo, ela tinha que estar numa empresa e tal. Então, imagina o que é quebrar isso do nada, né? Imagina o Uhum. que é você chegar nessa conclusão e você encarar isso. Então, é complicado essa transição porque você vai precisar quebrar muita opinião que você teve em relação a você mesmo, né? Assim, você vai Sim, ter que abrir sim. mão do seu cargo. Até as pessoas vão te olhar estranho, as pessoas vão dizer, meu Deus, vocês não têm ideia de como foi quando eu fui assinar minha rescisão, assim. As pessoas no banco olhavam para mim e diziam, tá tudo bem, o que é que você vai fazer agora? Sabe, assim, uma dor tão grande. Eu dizia, gente, eu Aham, vou trabalhar com o que eu aham. amo e tal, eu vou fazer. E uma coisa que me ajudou muito foi, eu pensava, gente, eu vou ter que trabalhar o resto da minha vida. Enquanto eu viver, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar numa empresa ou eu vou ter que trabalhar para mim mesma. Então, não que na empresa não trabalhasse para mim, porque, enfim, eu que ganho o dinheiro no Sim, final, né? Mas perfeito, perfeito. vocês entenderam, né? Assim, quem está na Claro. empresa também trabalha para você. Mas eu quero dizer o seguinte: ou eu vou trabalhar para uma corporação e a vida toda, ou em uma, ou em outra, ou em outra, ou em outra, ou eu vou ganhar a vida aqui fora, no mundo, né? Na selva. Então, de um jeito ou de outro, eu vou ter que trabalhar para me alimentar, para fazer as coisas que eu gosto, para viajar. Então, eu tenho duas escolhas: ou eu vou trabalhar para sempre em corporações, ou eu vou trabalhar para sempre empreendendo. Ou eu posso empreender, se não der certo, eu volto para uma corporação. Nada contra, inclusive acho Uhum, ótimo, né? Aquele meme. sim. Mas você precisa experimentar também, né? Tipo assim, se você tá sentindo uma coisa no seu coração e você acha que tem potencial, duas coisas que vão ajudar muito você iniciar um projeto e
conseguir lucrar com ele, para você se sentir mais seguro, anota aí, gente, que essa é bem legal. Muito Foi uma bom. coisa que eu fiz e que me deu mais segurança, porque eu, Exatamente. assim, Fazer em paralelo, né? existem tipos de personalidade, né? Então, assim, a minha personalidade é uma personalidade S, estável. Então, eu Uhum. prezo muito pela segurança. E vocês depois podem até pesquisar os tipos de personalidade de vocês. Eu falei disso na aula 2. Falou? Show! Então, a galera aqui Falei. já tá É sabendo. planejadora. É planejadora. Isso. Pois é, que preza segurança. Então, uma coisa Uhum. que vai para essa galera que é planejadora, que é segurança e tal. Para essa galera, vai ser muito mais difícil. É difícil de uma pessoa que se arrisca, né? De uma pessoa que tem um perfil mais dominante, perfil de risco. Para elas é mais fácil fazer isso. Mas para nós, é mesmo que jogar assim no abismo. A gente Sim. morre. Então, uma coisa que vai ajudar muito abre o seu projeto, começa a lucrar de alguma forma, né? Começa a ver que realmente você vai ter uma forma de se sustentar ali durante o tempo, com a sua rescisão, junta um dinheiro também para você se manter aí, faz um planejamento em relação a essa transição aí, mas ganhar dinheiro com o que você ama fazer, enquanto você ainda está no outro trabalho, é totalmente importante. Primeiro, para você identificar se o que você ama fazer gera lucro, né? Gera dinheiro, porque às vezes você tem um hobby que para você conseguir monetizar, vai ser mais trabalhoso. Você vai precisar realmente entender formas de monetizar, procurar parceiros, ver como seria isso. Tem outras formas. Na internet é muito mais fácil hoje, né? Porque tudo vira conhecimento. Sim. Mas você precisa lucrar com isso. Então, quando você estiver Perfeito. lucrando, você vai se sentir mais seguro. Você vai se Sim, você vai sentir mais validar, né? dono da situação. Isso, você vai sair daquela coisa do talvez dê certo para, olha, já tá dando certo em algum nível. Então imagina que você tem hoje 20% do seu tempo que já tá rendendo um dinheiro, porque você trabalha em outro lugar, mas você chega à noite, trabalha nisso e você já ganha um dinheiro. Então ali você tem 20% do seu tempo e você já está ganhando dinheiro. Imagina se você tem 100% do seu tempo nesse projeto, você vai conseguir lucrar muito mais com ele, porque onde você foca expande. E isso vai ajudar muito nessa hora. Então, essa foi uma coisa que eu apliquei e que quando eu vi que eu tinha, sim, capacidade de formar uma audiência e ganhar dinheiro com a minha proposta do branding, aí foi quando eu tive realmente coragem de dizer, não, eu vou realmente arriscar nisso e por mais que não dê certo, daqui a 10 anos ainda vai dar tempo de fazer outra coisa, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. E o segundo? E aí o segundo foi. Nem sei, gente. É tanta Não, coisa. então, tranquilo, eu O vou segundo falando. foi. Ó. Não, o Ah, segundo tá. foi essas técnicas, né? Tipo, aprender e procurar as técnicas de como. Eu quero monetizar isso. Então, como eu poderia monetizar isso? E aí você ir procurar as técnicas, né? Então, assim, é o quê? É um ramo de educação? É um ramo de artesanato? É um ramo de produtos X ou Y? Então, mergulha aí nesse mundo, vê quem é que já está fazendo isso, vê como é que as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, coloca tudo no papel. E enquanto você está no trabalho, vai estudando e entrando nesse universo e se aproximando do que você ama, porque isso também te fortalece. Você para de pensar na infelicidade do outro trabalho e você passa a pensar na felicidade de trabalhar com aquilo que você ama. Perfeito, Ellen. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu concordo com absolutamente tudo que a Ellen falou. Tô encantada. Mais ainda, né? Se já era fã do teu trabalho, Ellen, sou mais ainda tu como pessoa. E eu, assim como tu, né? Foi uma coisa que eu fiz ano passado, né? Tenho contado aqui para minha audiência. Que ano passado, entre várias coisas, tá? Eu já passei por 4 faculdades diferentes, 20 funções de trabalho diferentes, enfim. E a última, ano Caraca. passado, enquanto eu fazia a minha formação, estudava, planejava, fazia curso para entender mais da internet e da minha área de atuação, eu trabalhava como professora de inglês. E em paralelo eu criei meu projeto. E no final do ano, quando eu consegui monetizar, aí eu me senti segura para sair do trabalho e focar 100%, que nem tu falou. E é exatamente esse processo. É isso que eu sempre recomendo para transição. Claro que na minha vida eu também já tive momentos onde eu saí repentinamente de um trabalho sem perspectiva de nada. E eu sei o quanto é frustrante isso,
o quanto é assustador, na verdade. E a grande sorte é que isso aconteceu comigo ainda adolescente, nova, 20 e poucos anos, enfim, ainda na casa dos pais, mas ainda mais para quem tem responsabilidade, filhos, família, não é o que eu recomendo. Quando a gente é novo, no sentido novo de não ter responsabilidades assim, a gente tem permissão para arriscar mais. Esse é o momento de arriscar. Mas conforme tu vai tendo mais responsabilidades na sua vida, não é assim da noite pro dia. Você tem que ter esse sacrifício momentâneo, né? De se dedicar parcialmente no seu projeto, se dedicar para que ele faça dar certo. Eu sempre comparo com tipo um avião decolando, né? Não vai ser a tua vida inteira de sacrifício assim, mas enquanto isso não acontece, talvez vai ter muito estudo, noites viradas, enfim, né? Até que tu consiga fazer essa transição, tá? Mas, cara, achei incrível, incrível, muito bom. Concordo E plenamente. também, independente de você, não me sinto seguro agora para sair do meu trabalho, nem tô pensando nisso, nem tô pensando nisso. Deve ter gente aqui que, tá muito bem no trabalho que tá, mas de alguma forma tá se sentindo motivado e tal, aquela coisa. Você pode amar a empresa que você tá, certo? Você pode, eu amo trabalhar, amo trabalhar aqui nessa empresa, mas por algum motivo eu estou desmotivado. Pode ser pelo fulano, pelo ciclano, não. Mas você não pode deixar que essas coisas externas desmotivem e faça cair o seu rendimento, né? E muitas vezes a gente está desmotivado por causa de nós mesmos, porque a gente está longe daquele potencial que eu falei. Então, independente de, vou sair, vou não sei o quê, quero outro emprego. Não, mas assim, cria um projeto. Começa a escrever. Se você gosta de escrever, começa a escrever, faz uma newsletter, compartilha com seus amigos. Ou então, gosta de gravar vídeo? Grava uns vídeos, posta no seu Instagram, despretensiosamente. Sem pressão, né? Sem pressão. Para você começar até também a descobrir como é que você gosta de trabalhar isso. Então, gosto de fazer fotos de plantas. Cara, tira o sábado, vai fazer fotos de plantinhas. Vai se conectar com as plantas. Gosto de pintar quadros amarelos. Pinta quadros amarelos. E aí você depois vai começar a perceber, poxa, eu estava há muito tempo sem pintar quadros amarelos. Eu acho que eu gosto de pintar quadros amarelos. E aí você imagina que você encontrou outra pessoa que gosta de pintar quadros amarelos e vocês resolvem pintar quadros amarelos numa cafeteria e de repente você está movimentando ali uma galera que gosta de pintar quadros amarelos. Então as coisas, elas acontecem assim, entendeu? E eu sempre aí falo você não tá... tu só vai descobrir teu trabalho botando em prática, como tu falou. Isso. Como é que tu vai saber o que tu gosta se tu nunca colocou em prática? Se tu nunca foi pra rua realmente pintar teu quadro amarelo, né? Isso. E às vezes você tá com uma coisa ali. Eu, por exemplo, eu adoro... Sempre gostei de lettering. E aí sempre que eu tava olhando minhas coisas antigas, poxa, antes eu fazia lettering, eu desenhava, todo final de dia eu desenhava o que tinha acontecido no meu dia. E eu era tão feliz nessa época. E aí eu comecei a pensar, eu digo, poxa, eu acho que eu preciso voltar a desenhar umas coisinhas. E quando eu tô desenhando, eu me sinto tão bem. E assim, não tem nada a ver com sair do emprego, entende? Mas naturalmente, você vai começar a despertar algo de bom em você e isso vai reverberar no seu trabalho. Você vai acordar o dia mais satisfeito. Por quê? Porque, poxa, a sua vida, você está fazendo coisas legais na sua vida. Então, às vezes, não é essa pressão também de, eu preciso mudar de carreira ou eu preciso... Não, calma, você só precisa encontrar e estar mais próximo do que você ama. Que a partir do momento que você se aproxima dessas coisas, aí você começa a ter um entendimento melhor de quem você é, do que você gosta, do que você quer gastar tempo. E aí, claro, com o passar do tempo, naturalmente, o universo vai te direcionar para escolher. Olha, tem essa coisa aqui, você pode ganhar dinheiro com isso. Vão aparecer, e aí né? você começa a ver a magia. Ai, sim. Ai, gente, alguém falou, eu também, eu quero dar um abraço nessa live, que eu achei linda. Por mim, a gente continuava horas aqui, mas a gente tem que salvar a live, ela só dura 1 hora. Gente, vocês não têm ideia, eu tô encantada, Ellen, de verdade, pela tua entrega, pela tua história. Tenho certeza que tu contribuiu demais, demais. Todo mundo que aqui que assistiu, quem vai conseguir assistir o replay. Tu é incrível, só tá começando, né? A gente sabe que só tá começando, tem tanta coisa ainda por vir. Ai, obrigada pela tua generosidade. Obrigada, eu que agradeço o convite. Experiência.
com todo mundo aqui. Foi lindo, eu amei. Eu tenho certeza que todo Eu mundo que amou. Eu quero ver agradeço. todo mundo compartilhando nos stories. Vocês podem nos marcar. E também no post que eu fiz. Que tá ali, marcar, falar o que você aprendeu com a Ellen hoje. O que você mais gostou que a gente falou aqui na live. Gente, vocês são incríveis. Obrigada pra todo mundo. A gente chegou a 112, sei lá, 100 e tantas pessoas ao vivo. Foi muito legal. E tá tarde, né? Tá tarde. Tarde, né? Tá, Mas tá tarde. Ainda deu problema no início, então executores, vocês são demais. Vão lá no perfil da Ellen, que é incrível, o Branding Lab. Eu sou apaixonada pelo teu perfil, tá? Acho que teu conteúdo é incrível, tu vai alcançar muita... Nossa, não tenho nem ideia, tu vai Igualmente. muito longe. Tá? Obrigada pelo convite, demais. Muita sorte, galera. Partiu executar, hein? Tá aí, executores. Muito bom. Obrigada, Ellen, amor. Obrigada, beijo. Um beijo, gente. Se cuidem. Até. Tchau, gente. Valeu. Obrigada.